Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus nos ilumine e nos liberte. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e minhas irmãs na fé, opor-nos à maldade, à injustiça e ao ódio é romper com muitas estruturas que nos afastam do caminho do Evangelho e que gera conflitos e divisões. No conhecimento do amor de Cristo, os cristãos e cristãs compreendem quão exigente é o seu seguimento. Porém, abrasados pelo fogo desse amor, deleitam-se com a sua bondade e são fortes diante das tribulações. Evangelho forte, mas que traz uma mensagem inovadora. Uma mensagem que certamente nos cai a ficha. Meus irmãos e minhas irmãs, diante das reflexões do Evangelho de Lucas, nós vimos aprendendo e refletindo sobre o seguimento do Cristo, sobre a certeza do seguimento com Cristo, na caminhada. Porém, no Evangelho de hoje, primeiro Jesus fala de um batismo. Primeiro ele fala do batismo. Depois ele fala da divisão. Vamos entender por partes. É importante nós lembrarmos que Jesus permite-se ser batizado por seu primo João Batista nas margens do Rio Jordão. Mas o batismo de João Batista, ele era o batismo por meio da água, por meio da purificação, Aceitar, de fato, seguir os caminhos de Deus, arrepender dos seus pecados, era o batismo. O próprio Jesus, na sua humildade, ele permite-se ser batizado por João Batista. Mas, se prestarmos atenção na palavra de Deus, Jesus diz: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e eu queria que esse fogo já estivesse aceso. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, devo receber um batismo e como estou ansioso para que isso se cumpra. O batismo de Jesus é um batismo no fogo do Divino Espírito Santo. Percebam que quando nós hoje recebemos o sacramento do batismo, nós somos mergulhados na água que nos purifica, mas também pela graça, pelo fogo santificador do Espírito Santo na nossa vida, e quem primeiro nos deu o exemplo, o passo, foi Jesus. Jesus vai dizer: como eu queria que esse fogo já estivesse aceso lá na terra. Como eu queria que o coração da terra, dos seres humanos, já estivessem repletos desse fogo. O fogo da chama da fé, do seguimento da verdade que se abre para as coisas de Deus. No segundo momento, Jesus fala de uma separação, de uma divisão. Ele fala algo e a gente fica até perplexo em pensar: olha, se vocês pensam que eu vim trazer a paz nesse mundo, estão enganados. Eu vim trazer a divisão. A divisão. Por quê? Pais se tornarão contra os seus filhos, Mãe contra filha, filha contra mãe, filho contra o pai, pai contra o filho. Por quê? Porque dentro da casa, dentro do ambiente familiar, vamos dizer assim, vai ser o principal ambiente de divisão. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? O seguimento com Cristo incomoda as pessoas. Se eu sigo Cristo, outro não segue, ele se incomoda comigo. É divisão. Dentro da casa acontece muito isso, por exemplo.
Vamos supor que a esposa e os filhos querem estar numa vida ativa na igreja, mas o esposo é contra. Aquele esposo fica falando coisa, né? Fica afrontando a esposa e os filhos. Isso é divisão, né? É essa divisão que Jesus está falando. Mas ele fala da divisão muito maior quando nós falamos do sentido global de mundo, onde, por exemplo, cristãos são perseguidos e mortos. É divisão, né? Quando, por exemplo, nós vimos grupos de pessoas se dividirem, outras assumem, sei lá o que, uma organização, né? Algo que seja maléfico, algo que seja satânico, é divisão. Outros estão no mundo mundanos, não querem olhar para o caminho do evangelho, não querem se opor à vontade de Deus, isso é divisão. Dentro da casa é o principal ambiente onde há essa divisão, de algumas casas, né? Então é isso que Jesus está falando para nós. Mas vence, tenha razão aquele que estiver caminhando com ele. A caminhada com Cristo, ela exige esforço, sabedoria, um sim responsável, mas é o único sim que vale a pena, né? Essa divisão, mas que possamos buscar o caminho sempre do Senhor, porque só esse é o caminho verdadeiro. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe nesse dia de quinta-feira, dia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, para que a gente possa buscá-lo, né? Procurá-lo verdadeiramente. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta esse vídeo, comente sobre este evangelho de hoje, compartilhe e vamos juntos evangelizar. E até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Amém.